dia, sejam bem-vindos a Vila Nova de Cerveira. Em primeiro lugar, um agradecimento aos professores da Academia de Música Fernandes Fão, Filipe Passos, Tânia Lima, Odete Neiva e Nuno Cruz por este fabuloso momento musical. Uma salva de palmas, por favor. Vamos então dar início à ação de apresentação da 22ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira. Apresentamos o painel de convidados Nuno Correia, presidente da Fundação Bienal de Arte de Cerveira, Cabral Pinto, diretor artístico, e Helena Mendes Pereira, curadora. E para abrir a sessão, toma a palavra o diretor artístico da Fundação Bienal de Arte de Cerveira, Cabral Pinto. Então, bom dia a todos. Começo por agradecer a presença de todos, a presença do Sr. Presidente da Câmara, do professor Henrique Silva e de todos os membros do Conselho de Fundadores da Fundação Bienal de Cerveira. A todos obrigado por estarem aqui. Não foi em vão que escolhemos o dia 11 de setembro para fazer esta apresentação pública, já que se trata de um dia simbólico, exatamente há 20 anos depois da tragédia que mudou o mundo e nos fez mergulhar num conflito entre Ocidente e Oriente, de perda de valores e vidas humanas sem fim à vista. E mais tarde iremos perceber porquê. Assim, começaria por dizer que a Bienal Internacional de Arte de Cerveira estará de regresso em 2022, de 16 de julho a 31 de dezembro, dando continuidade ao processo de transformação digital que marcou a edição de 2020. Irá manter o seu formato híbrido, conjugando exposições e eventos de fruição presencial com atividades no meio digital. Entrevistas com artistas, visitas guiadas, performances, intervenções artísticas, enfim. De referir que a Bienal conta com o apoio da Direção-Geral das Artes no âmbito da candidatura intitulada Fundação Bienal de Arte de Cerveira, a arte contemporânea integrada na sociedade e no mundo. Com base nesta candidatura, a próxima Bienal pretende refletir sobre questões sobre o ambiente, a sustentabilidade, a xenofobia, o preconceito, e este é o desafio que iremos lançar à comunidade artística e ao público em geral. Joana Vasconcelos disse há pouco tempo que os artistas têm a responsabilidade de pensar o mundo que os rodeia. É o momento de agir. Assim, agora que assinalamos os 44 anos, a Bienal mais antiga da Península Ibérica, e aquela que é uma das estruturas de programação artística contemporânea mais relevante do país, quer também agir e colocar os artistas a pensar o mundo e as suas emergências globais que a todos afetam. A arte tem de estar no centro da discussão sobre os problemas que são de todos nós e por isso temos de assumir o desafio de instigar a mudança, lançando pelo menos o alerta, como alguém afirmou, a arte também é uma arma. A arte e a cultura não são meramente lúdicas. Podem, sob variadíssimas formas, ser interventivas com tudo o que isso implica. Esta era a minha primeira parte. Depois de mim falará a doutora Helena Pereira, que vai falar sobre a programação da próxima Bienal, mas antes gostava de vos deixar aqui algumas informações. Informações essas que para mim são importantes que as pessoas saibam o que é que anda a fazer a Bienal de Cerveira. A Bienal de Cerveira não trabalha durante um ano para fazer a Bienal no ano seguinte. Não, começa a trabalhar em 1 de janeiro e acaba em 31 de dezembro todos os anos. Assim, na próxima sexta-feira, no dia 17, realizamos no Palco das Artes uma conferência integrada no ciclo de conferências Histórias do Minho, narrativas no feminino de uma geografia identitária.
Tem como objetivo refletir sobre, evidenciar e documentar a relevância das mulheres para a história da Bienal, assim como construir uma narrativa sobre a relação entre a Bienal e Vila Nova de Cerveira. A conferência é preferida pela professora Fátima Lambert da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto. Teremos a oportunidade de ouvir um documentário sonoro intitulado Por uma rotação do olhar, a Bienal de Arte de Cerveira, narrada no feminino por Elisa Noronha. Ainda integrada nesta iniciativa, inauguramos uma exposição intitulada Mulheres Artistas na coleção da Fundação Bienal de Cerveira. No dia 25 deste mês, pelas 16 horas, inauguramos no Museu da Bienal de Cerveira a exposição de pintura da artista plástica Zélia Mendonça, intitulada Impávida Essência. Uma hora mais tarde será lançado o livro intitulado Zélia Mendonça, a Senhora das Mudanças, da autoria da doutora Helena Mendes Pereira. Estão ainda patentes nas galerias do Museu da Bienal 2 exposições da responsabilidade da Associação Projeto. E agora termino este conjunto de informações e de atividades da Fundação, dizendo que hoje às 16 horas inauguramos na Biblioteca Municipal de Vila Verde a exposição itinerante da Casa para o Mundo. Esta exposição esteve no mês passado em Vigo, no Centro Cultural de Camões. E é tudo. Obrigado mais uma vez pela vossa presença. Muito obrigada ao diretor artístico da Fundação Bienal de Arte de Cerveira, Cabral Pinto. Toma agora a palavra a curadora Helena Mendes Pereira. Começo por dar também os bons dias a todos, dizer que é um privilégio estar aqui, perto de alguns daqueles que eu considero os meus mestres, como é o caso do professor Henrique Silva e do professor Cabral Pinto. Então vamos lá falar sobre aquilo que nós propomos que possa ser a próxima Bienal Internacional de Arte de Cerveira, a 22ª, no ano em que se assinalam 44 anos do início desta utopia. E então, como dizia o professor Cabral Pinto, e muito bem, escolhemos esta data, 11 de setembro de 2021, exatamente 20 anos depois da tragédia que mudou o mundo, e que não foi por acaso. Há 20 anos mergulhamos num conflito de valores entre Ocidente e Oriente, um conflito que tem perdas humanas diárias e que nos fez refletir, ou não, ou que nos deveria ter feito refletir sobre aquilo que nós somos enquanto sociedade e nos devia ter feito voltar à história para perceber que, na essência, nós somos uma mescla. E, portanto, a Bienal Internacional de Arte de Cerveira quer recuperar este estatuto de espaço de disrupção e quer colocar a sua agenda alinhada com a agenda global, assumindo a arte, a cultura como veículos privilegiados para mudar o mundo. Como disse o professor Cabral Pinto muito bem, interessa reforçar que no âmbito da candidatura aprovada pela Direção-Geral das Artes, com o tema Arte Contemporânea Integrada na Sociedade e no Mundo, esta candidatura incita precisamente a uma mudança de paradigma programático que diferente e que coloque precisamente a arte então a pensar o mundo. Mas retomando, 44 anos depois do primeiro dia da utopia, que foi e tem sido esta Bienal Internacional de Arte de Cerveira, é tempo de o mais antigo evento do género da Península Ibérica e uma das mais antigas e relevantes estruturas de programação artística cultural do país, no setor do contemporâneo. Só para termos uma ideia, o Museu da Fundação Gulbenkian o Centro de Arte Contemporânea José de Azevedo de Perdigão abre em 77, a Bienal começa em 78, são as estruturas mais antigas no panorama do contemporâneo. Em 93, e a Bienal, já lá vou, a Bienal foi sempre reconhecida como precursora em assuntos tão importantes como os da descentralização cultural e este que é para mim essencial, da criação de espaços de liberdade para a apresentação das práticas artísticas de vanguarda que o país estava vedado no tempo da ditadura. É isto que distingue Cerveira. Aqui a liberdade é rainha. E então, como dizia, em 93, Antuérpia foi capital europeia da cultura. E partiu de uma pergunta como tema agregador de toda a sua programação. E o tema era: pode a arte mudar o mundo? O sociólogo alemão Herbert Marcuse, falecido em 79, escreveu na resposta a esta demanda que a arte não pode mudar o mundo, mas pode contribuir para a mudança da consciência e impulsos dos homens e mulheres que poderiam mudar o mundo. E ainda acrescenta este sociólogo: a arte combate a reificação fazendo falar, cantar e talvez dançar o mundo petrificado.
Em 2019, no âmbito da sua exposição individual, o dinamarquês-islandês Olafur Eliasson, artista cujo projeto artístico manifesta há mais de 30 anos preocupações generalizadas com as alterações climáticas e a sustentabilidade do planeta, respondeu à pergunta outrora feita em Antuérpia, que acredita mesmo que a arte é o motor de mudança global e que está, aos poucos, a conquistar terreno. Olafur defendeu a ideia de que a cultura, no momento em que o mundo é dominado pelos grandes interesses económicos e em que os sistemas democráticos se debatem com crises de confiança, pode constituir-se como uma espécie de parlamento democrático e altruísta por oposição aos mecanismos egoístas do capitalismo, em que assuntos difíceis podem continuar a ser discutidos. E diz ele, penso que a arte, enquanto sistema cívico, enquanto sistema europeu, enquanto sistema global, pode ajudar a mudar o mundo, afirmou. No dia 9 de outubro de 2019, dia em que John Lennon faria 69 anos, Yoko Ono, artista nascida em 33, escrevia na sua página do Twitter: lembre-se de que cada um de nós tem o poder de mudar o mundo. A japonesa apresenta-se sempre primeiro como ativista, referindo que a sua atividade artística é um dos meios que tem ao seu dispor para instigar a mudança. Também em 2019, a edição 58 da Bienal de Veneza, o mais importante evento mundial desta tipologia, propunha como tema agregador May you live in interesting times, subjetivando sobre este desejo de vivermos ou não tempos interessantes. Para 2021, São Paulo escolheu citar Tiago de Melo, poeta nascido em 26, poeta e dramaturgo brasileiro que se tornou uma das vozes de oposição à ditadura militar brasileira, entre 64 e 85, sendo obrigado ao exílio. O livro, com o título Faz escuro, mas eu canto porque amanhã vai chegar, de 65, é assim o mote da 34ª edição que assume a arte como um meio privilegiado para a mudança, para a revolução. Há décadas que o discurso sobre os movimentos artísticos, os estilos e todo o tipo de categorização deixou de ser pertinente nas discussões sobre as práticas artísticas contemporâneas, bastante que nos recordemos dos processos de desacralização e desmaterialização pelos quais passou o objeto artístico, sobretudo nas décadas 60 e 60, e que conduziu à democratização dos meios e das tecnologias, por um lado, e por outro à busca, utópica talvez, de que as estruturas de criação e programação artística e cultural, independentemente das suas tutelas públicas ou privadas, prestem cada vez mais um serviço público, disponível na globalidade dos territórios e acessível a todos, independentemente da nacionalidade, do credo, do enquadramento socioeconómico, do género ou da idade. É neste pressuposto que a arte, no centro da discussão sobre os problemas que são de todos nós, assume o desafio de instigar à mudança, lançando, pelo menos, um alerta. Em 2022, a Bienal mais antiga da Península Ibérica, e reforço, uma das estruturas de programação artística contemporânea mais antigas e relevantes do país, quer também agir e colocar a arte e os artistas a pensar o mundo e as emergências globais que a todos afetam. Partimos para a demanda, inspirados, não apenas, mas sobretudo, por uma geração de artistas e dinamizadores culturais que no seu tempo foram capazes de assumir a utopia, como são, exemplo, Jaime Isidoro, José Rodrigues, Henrique Silva, mas também alguns dos exemplos internacionais que poderia aqui citar. Por exemplo, a americana Jenny Holzer, nascida em 50, cujas ações e trabalhos sempre cedo refletiram temáticas de confronto com uma visão dos países do Ocidente que se autocolocam como superiores do Oriente, exploradores dos recursos existentes nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, justificando invasões e guerras com falsas contribuições democráticas. Recordo a Bienal de 2014, que tinha como tema as novas cruzadas, em que o tema também andava muito à volta desta problemática. Ou também a americana Cindy Sherman, nascida em 54, precursora na discussão sobre igualdade e identidade de género. Poderíamos ainda referir, por exemplo, a chinesa Lin Tianmiao, nascida em 61, que usa o seu trabalho com recurso dominante ao têxtil para alertar o mundo sobre a gigante e perigosa fábrica de escravatura em que o seu país se tornou. Ou, por fim, a artista afegã Shamsia Hassani, nascida em 88, a primeira mulher do seu país a dedicar-se à arte em espaço público, que, no dia em que acordamos com a notícia de que o Afeganistão estava sob o domínio dos talibãs, viu as suas reproduções das suas obras de arte invadirem as redes sociais e serem o cartaz da indignação global. Se os artistas da vanguarda, do que designamos por contemporâneo, têm, uma boa parte deles, desenvolvido as suas propostas engajados politicamente, o que é diferente de partidariamente, e usado as suas vozes, tendendo-se por vozes as criações artísticas como ações comunicantes, vozes, portanto,
para agir, intervir civicamente nos seus contextos de uma forma global e podendo dar-se exemplos de todas as partes do mundo. Porquê? Pergunto, que as estruturas de criação e programação cultural, não obstante os seus desejáveis estatutos de autonomia política e liberdade de opinião e ação, se imiscuem, em alguns casos, do seu papel de ativistas, de educadores de públicos contra a indiferença. A paquistanesa Malala Yousafzai, de 97, a quem já foi atribuído o Prémio Nobel da Paz, no seu discurso durante a inauguração da Biblioteca de Birmingham, em 2013, reforça a importância e o papel da educação para mudarmos o mundo. Diz ela, o conteúdo de um livro guarda o poder da educação e é com esse poder que conseguimos moldar o futuro e mudar vidas. Se considerarmos antes a emergência climática e a atualidade de temas como a sustentabilidade, é impossível que não evoquemos a importância de outra jovem ativista, a sueca Greta Thunberg, e o seu contributo para colocar na agenda política global as problemáticas associadas ao ambiente. Uma das suas frases icónicas, "You must take action, you must do the impossible, because giving up is never an option", é assim o mote para o tema da 22ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira, mudando o sujeito para a primeira pessoa do plural. We must take action, devemos agir. É desta forma, e com especial foco nas questões do ambiente e da sustentabilidade, que a 22ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira se pretende posicionar no momento em que assinala uma história de 44 anos e muitas utopias que se tornaram realidade. A menos de um ano do seu arranque, previsto para 16 de julho de 2022, a Fundação Bienal de Arte de Cerveira apresenta já algumas das suas orientações programáticas, comprometendo-se em fazer da 22ª edição do evento com uma decisiva afirmação na cena artística nacional e internacional. E agora passo a citar algumas das propostas programáticas. O concurso internacional e obras dos artistas convidados em resposta ao tema We Must Take Action, devemos agir, com enfoque nas questões do ambiente e da sustentabilidade do planeta, numa visão larga do que é a sustentabilidade e que permite a expansão das suas consequências para todas as outras que são do foro social, económico, político e cultural. Exposição de homenagem a Helena Almeida, uma artista que reflete muito do espírito expresso no que vos acabamos de dizer. A exposição terá como título Ego-Ergonomia. Acontece precisamente 40 anos depois da realização pela artista da obra Saída Negra, que em 84, no âmbito da 4ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira, foi a vencedora do prémio atribuído na altura pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira. Apresentação da instalação site-específica com conteúdo documental sobre os programas de residências artísticas do Amar o Minho, projeto promovido pelo consórcio Minhoíno, que envolve os 24 municípios do Minho e que terá síntese na abertura desta 22ª Bienal, afirmando Cerveira como o epicentro contemporâneo do Minho, fazendo-se acompanhar depois por uma expansão expográfica para Braga. Lançamento de um open call ou de um outro formato para a apresentação de contextos de residência artística que tenham como enfoque a performance, o happening e outras práticas artísticas de caráter efêmero e com enfoque na ação. Outros projetos, e algumas destas coisas que eu vou dizer não são novidades, mas apenas reforçar aquilo que sempre se fez bem aqui. Outros projetos de curadoria, nomeadamente os que privilegiam a expansão da 22ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira para outros municípios do Minho e da Galiza, como vem sendo prática há largos anos. Lançamento do desafio, que também é prática, a instituições do ensino superior artístico nacionais e internacionais para integrarem com exposições e instalações a programação da 22ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira, retomando uma prática que apenas se perdeu o ano passado pelas contingências impostas pela Covid-19. Continuação, como disse o professor Cabral Pinto muito bem, do processo de transformação digital que marcou a edição de 2020, programando o evento simultaneamente com exposições e eventos de fruição presencial e com eventos de fruição digital, entrevistas, visitas, etc. Havendo aqui algumas propostas, como por exemplo um programa de conferências internacionais inteiramente realizado online, por que não imprimir os catálogos da Bienal em papel reciclado e outros suportes gráficos em suportes sustentáveis, etc. E desenvolver outros suportes digitais que permitam aos públicos aceder à informação de forma, em qualquer lado, em qualquer parte do mundo e de forma mais sustentável.
Portanto, depois há aqui a necessidade identificada de realizar um bom estudo de públicos, de rever o programa de voluntariado, de reforçar o programa de educação e mediação cultural, que tem sido muito bem conduzido desde há alguns anos esta parte e que vem sendo também premiado consecutivamente. Reativação, e esta é uma linha importante, daquilo que foi uma prática, que é a essência da Bienal de Cerveira, dos ateliês de artes plásticas e visuais ao vivo, portanto, os artistas a trabalharem ao vivo e em contacto com os públicos, recuperando Vila Nova de Cerveira como lugar de encontro entre artistas e outros pensadores num ambiente convivial e de liberdade, prática que também nos últimos anos se tem gradualmente perdido. Depois há aqui alguns projetos que também poderão ser pensados para tornar a própria Vila das Artes mais verde, mais sustentável. No ponto da internacionalização, e eu deixei estas duas notas para o fim, interessa referir que a Fundação Bienal de Arte de Cerveira faz uma aposta decisiva, não apenas em reforçar a presença de artistas de várias geografias, no concurso internacional e na secção de convidados, como traz duas novidades ao nível das suas parcerias estratégicas além fronteiras. Reforçar, evidentemente, a sua parceria com o Instituto Cultural Romeno, que também transita de 2020, apresentando em 2022 mais artistas romenos, como outros projetos deste país amigo, e está a ser desenhada uma parceria com a Fundação Bienal de São Paulo, que poderá permitir que já em 2022 São Paulo chegue a Vila Nova de Cerveira. Vila Nova de Cerveira é um lugar que respira, talvez, este equilíbrio que gostaríamos de encontrar no mundo. Um lugar onde a arte e a cultura acontecem com um enquadramento paisagístico de serra e de rio, onde o desenvolvimento urbano nunca permitiu o surgimento de edificados de disrupção que se sabem como altamente poluentes da paisagem e do ar, um território com indústria e serviços, mas com equilíbrio e sustentabilidade ambiental, um lugar de fronteira que se posiciona numa centralidade no contexto da Península Ibérica, de olhos postos no mar que nos liga ao mundo. Este é, assim, o contexto ideal para afirmar 44 anos de Bienal Internacional da Arte de Cerveira, de arte e de cultura contra todas as intempéries e, acima de tudo, para que daqui se faça exemplo de como a arte pode e vai mudar o mundo. Em 2022, we must take action. Devemos agir. Nosso muito obrigada à curadora Helena Mendes Pereira. E para encerrar a sessão, toma a palavra o presidente da Fundação Bienal de Arte de Cerveira, Nuno Correia. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar os meus colegas da mesa, a doutora Helena Mendes Pereira e o nosso diretor artístico, professor Cabral Pinto. Agradecer muito especialmente a vossa presença hoje aqui conosco nesta cerimónia da apresentação da 22ª Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira, o ícone que dá o nome e a ênfase que Vila Nova de Cerveira tem não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Agradecer também a presença daqueles que nos estão a ouvir através das redes sociais e em casa. E, neste momento, depois das intervenções do professor Cabral Pinto e da doutora Helena Mendes Pereira, aquilo que vos posso dizer é que é a intenção do Conselho Diretivo da Fundação Bienal de Arte de Cerveira fazer com que a 22ª edição desta Bienal tome um rumo mais eficaz ao nível da intervenção que deve ter junto da população, junto da comunidade e junto da mentalidade das próprias pessoas ao nível da ação, do seu papel ativo contra aquilo que nos rodeia. Há aqui 3 apontamentos que eu deixei e que gostaria de ressalvar nesta minha breve intervenção. Um deles relacionado com a data do dia 11 de setembro, a presente data que nós estamos aqui hoje, por ser extremamente simbólica, porque efetivamente os atentados que ocorreram nos Estados Unidos da América vieram trazer um conjunto de transformações na sociedade. Por outro lado, a questão das emergências globais
referido pelo professor Cabral Pinto e pela doutora Helena Mendes Pereira, porque é resultado, esta emergência global é resultado, em grande parte, destes atentados e da forma como toda a sociedade passou a ser reconstruída e reinventada em torno destas constantes ameaças a nível mundial. E, por outro lado, uma certeza e uma garantia, por fim, de que de 16 de julho a 31 de dezembro de 2022, a Fundação Bienal de Arte de Cerveira, conjuntamente com todos os artistas e conjuntamente com a sua equipa, de tudo farão para que esta seja uma Bienal memorável e, sobretudo, interventiva junto de todos. Muito obrigado e muito obrigado pela vossa presença hoje aqui conosco. Muito obrigada ao Presidente da Fundação Bienal de Arte de Cerveira, Nuno Correia. Em nome da Fundação Bienal de Arte de Cerveira, muito obrigada a todos pela vossa presença. Um agradecimento também a quem nos acompanhou a partir de casa através do nosso canal do Facebook e do YouTube. Votos de um excelente sábado a todos.